AB1, oferecimento, Colégio Interativo, juntos pelo saber. Grão Verde, sabor para a vida inteira. Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Estamos juntos a partir de agora, hein? Hoje, quinta-feira, dia 13 de março, e nós estamos juntos aqui, ó, 11 horas e 51 minutos. Vamos em frente pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1, Caruaru e região, e também pelo Globoplay. Simbora dar uma olhada na previsão do tempo aqui em Caruaru nesse instante. Olha aí, o dia deve ser de sol entre nuvens, à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado, hein? A temperatura mínima prevista para hoje está na casa dos 20 graus. E nessa edição a gente vai falar sobre uma grande apreensão de queijo sem nota fiscal aqui no Agreste. Olha só, pessoal, um carro comum de passeio estava fazendo o transporte de meia tonelada de queijo sem nota fiscal e sem refrigeração. Essa apreensão aconteceu no município de São Caetano. No carro também tinha uma grande quantidade de queijo de manteiga, tá vendo? Além do queijo coalho. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho. Everton Freitas está ao vivo com a gente e vai dizer quais são os principais assuntos do nosso portal. Um bom dia para você, Everton. O que é que você traz nessa quinta-feira, hein? Oi, Almir, bom dia para você e a todos que acompanham o nosso AB1. Hoje a gente atualiza o caso da menina Brenda, de 11 anos, que morreu no último domingo na cidade de Bom Jardim, aqui no agreste do estado, após ter inalado um desodorante em spray. O pai da menina conversou com o G1 e disse que ela já tinha aspirado o desodorante aerosol outras vezes antes do dia de morrer. A Polícia Civil da cidade de Bom Jardim está investigando esse caso e daqui a pouco então eu volto trazendo outros detalhes, Almir. Ok, Everton, tá combinado, até já. E hoje tem mais uma estreia aqui no AB1. Nós vamos ver uma série de reportagens no TBT de 60 anos da Globo. Para começar, a gente vai relembrar esse caso que parou Garanhuns e se transformou em notícia nacional. Foi quando uma atendente de farmácia foi tomada como refém durante uma ação criminosa na cidade. Foram momentos de muita tensão e a gente vai conferir tudo nessa edição. E hoje também tem o nosso consultório ao vivo e a gente vai falar sobre doenças renais. Vamos fazer perguntas sobre sintomas, diagnósticos e sobre o tratamento também. E um especialista vai trazer todas as respostas. É daqui a pouquinho, hein? No AB Saúde. A minha pressão quando eu estava, de vez em quando eu ficava 18, 19 e não sentia nada. Aí eu cheguei de viagem, aí eu tive um edema pulmonar. Aí fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, aí disseram que meus 2 rins estavam paralisados. Eu senti uma dor aqui, até uma dor de espinhaço que era pra estourar tudo isso. Eu dirigindo, que era que eu ficava assim, estatalado, sem poder apoiar direito, né? Aí eu faço lá na hemodiálise, lá no Mestre Vitalino. Na segunda, na quarta e na sexta. São 4 horas. Todos esses dias que eu faço hemodiálise e estou na lista do transplante para realizar outro transplante. Então, Priscila Martins e Joel Almeida também estão com a gente ao vivo. Priscila vai abrir o consultório de hoje para falar sobre doenças renais. Não é isso, Priscila? Bom dia para você. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia, Joel, bom dia para todo mundo que está acompanhando, então, o AB1 de hoje. O nosso consultório hoje está aberto já daqui a pouquinho para a gente falar, então, sobre as doenças que afetam os rins. E hoje, que é o Dia Mundial do Rim. Então, a gente está aqui no Hospital Santa Efigênia, o nefrologista já está aqui com a gente, preparado para responder as suas perguntas. Você, telespectador que quis participar, mandou a sua pergunta para a gente.
Então chama todo mundo aí, você que está em casa, porque nós vamos falar sobre essas doenças, né, que afetam os rins. E mais, vamos falar sobre qualidade de vida, nós vamos falar sobre prevenção. Então interessa a todo mundo. Se você não tem nenhum problema diagnosticado aí no rim, mas quer viver bem, com saúde, então é claro que a B Saúde é para você. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. É isso aí. Joel vai trazer todos os prazos sobre o procedimento de entrega da declaração do imposto de renda. O contribuinte deve ficar atento para evitar problemas junto à Receita Federal. Bom dia, Joel. Bom dia, Almir. Bom dia para todo mundo que está conosco aqui no AB1. A Receita Federal divulgou essas novas regras para enviar a declaração do imposto de renda. O contribuinte ele tem de segunda-feira, dia 17 deste mês, até o dia 30 de maio para enviar essa declaração. Mas a partir de hoje, esse contribuinte já pode fazer o download do programa para adiantar esse passo a passo. Lembrando que quanto mais cedo as pessoas fizerem a declaração e enviarem, mais cedo também pode ser essa restituição. Reforçando também que quem não enviar a declaração pode ter o CPF cancelado e pode também pagar uma multa. Daqui a pouco eu volto aqui no AB1 explicando mais sobre esse assunto, porque tem novidades sobre a declaração deste ano. Almir. Muito bem, Joel e Priscila, até daqui a pouquinho. E hoje no AB Esporte a gente vai trazer informações sobre a chegada do novo técnico do Central. Mavian Barbosa está com a gente e vai falar sobre essa novidade da Patativa do Agreste. Bom dia, Mavi. Oi, El, bom dia para você, para todo mundo ligado aqui no AB1. Pois é, depois de um campeonato pernambucano traumático para o Central, né, agora a Patativa tenta se consertar, pensando na Série D do Campeonato Brasileiro. E agora está sendo apresentado o novo técnico da Patativa, que está aí na imagem ao vivo, Leandro Senna, que já foi campeão da Série D com a América de Natal. Esse aí está do lado, ó, do técnico, do presidente Sivaldo Oliveira, a imagem está fechando nele, inclusive. Então daqui a pouco a gente vai ouvir o técnico do Central, o novo técnico, e também falar sobre esse planejamento da Patativa para a Série D do Campeonato Brasileiro e, claro, falar do Campeonato Pernambucano, porque o Maguari joga no final de semana uma partida importantíssima, a semifinal do estadual. Almir. Combinado, Mavian Barbosa, até daqui a pouquinho também. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição você vai ver que saiu a programação do Festival de Inverno de Garanhuns. São mais de 40 atrações, hein? E ainda mais uma reportagem especial sobre maternidade. A gente vai mostrar como as mamães ficam quando o assunto é o enxoval do bebê. É daqui a pouquinho no seu AB1, a gente volta já. Então, estamos de volta com o seu AB1, meio-dia agora. Como será que está o movimento do trânsito nessa quinta-feira aqui em Caruaru? Vamos dar uma olhada. Bom, essa via dá acesso ao Parque 18 de Maio, como a gente pode perceber aí pelas barracas, né? Vários veículos estacionados, mas a movimentação em si aparentemente está tranquila do ponto de vista dos veículos. A gente vê muita gente ali do lado direito, mais acima, no seu vídeo, né? Esse é o Parque 18 de Maio, aí a Feira de Caruaru, sempre em movimento. Imagens ao vivo para a gente conferir. E agora vamos aos destaques do G1. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu meia tonelada de queijo em São Caetano. Everton Freitas está aí, está chegando ao vivo. E como é que esse transporte estava sendo feito, hein, Everton? Conte pra gente os detalhes. Uma boa tarde para você. Oi, Almir. Boa tarde para você e a todos que acompanham o nosso AB1. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esse queijo estava sendo transportado em um carro de passeio, sem nenhuma refrigeração. Também não havia nota fiscal referente a todos esses produtos, que totalizaram aí mais de meia tonelada de queijo. Essa apreensão, de acordo com a PRF, foi realizada ontem na BR-232, na cidade de São Caetano, aqui no agreste do estado. A PRF disse ao G1 que, ao abordar o veículo, a equipe encontrou barras de queijo de manteiga e coalho distribuídas no porta-malas do veículo e também nos bancos dos passageiros, sem qualquer tipo de refrigeração. O motorista disse à PRF que havia saído da cidade de Cachoeirinha com destino à cidade de Caruaru, mas não portava a documentação fiscal desta mercadoria. A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco, a ADAGRO, foi acionada para então recolher todo esse queijo que estava dentro desse carro, assim como a gente acompanha nessas imagens no AB1. Queijo que, claro, Almir, não pode ser consumido pelas pessoas, tendo em vista que não estava sendo transportado da maneira adequada.
Imagina, a gente está falando sobre produtos alimentícios, não é, Everton? Imagina a qualidade desse queijo quando chegasse para o consumidor final, não é? O consumidor que comprasse esse produto e levasse para casa. Você já pensou? Logo o queijo, a gente sabe, não é? Tem que ter muito cuidado com a refrigeração, enfim, a gente percebeu que estava faltando tudo aí em relação a esse transporte. E olha que também no G1 tem informações atualizadas sobre aquele caso muito triste de uma menina, uma criança, que morreu depois de ter inalado desodorante. E isso aconteceu a partir de contatos feitos pela internet. Não é isso, Everton? Exatamente, Almir. De acordo com as investigações da Polícia Civil, os familiares dessa menina, da pequena Brenda Sofia, de 11 anos, que morreu no último domingo, ela teria aceitado um desafio por meio das redes sociais, da internet, para poder inalar esse desodorante. De acordo com o pai da criança, em entrevista ao G1, ele disse que a menina já tinha inalado o desodorante outras vezes, em datas anteriores ao dia que ela morreu, que foi o último domingo. Ele disse ao G1 que já tinha alertado a criança com relação a essa situação, já tinha proibido, mas mesmo assim a Brenda Sofia acabou inalando esse desodorante. Ela foi levada para uma unidade de saúde do município de Bom Jardim, aqui no agreste do estado, mas infelizmente não resistiu e acabou morrendo. A nota divulgada ontem pela Prefeitura de Bom Jardim diz que, segundo o boletim de ocorrência, a mãe disse à polícia que a menina tinha o hábito de cheirar o desodorante e já tinha sido advertida diversas vezes pelos pais. Ailton, que é o pai da criança, Letícia, a mãe, e a avó dela, que estava com ela no dia em que a menina morreu, prestaram depoimento à polícia nesta quarta-feira. A causa da morte está sendo investigada e a polícia aguarda então a conclusão do laudo. A criança, inclusive, ela foi encaminhada no dia da morte para o IML aqui da cidade. A Polícia Civil então está aguardando essa conclusão para obter outros detalhes. Lá no G1 a gente traz algumas orientações dos especialistas que orientam que esse tipo de produto deve permanecer distante das crianças para evitar esse tipo de problema que nessa situação levou à morte, Almir. Exatamente, Everton. E todos os cuidados também, claro, é sempre importante a gente reforçar sobre esses cuidados com as redes sociais, com a internet e as crianças, né? Os pais precisam estar atentos. Everton, você está voltando daqui a pouquinho com outros assuntos. Até já. Até já. Por falar nisso, pessoal, daqui a pouquinho tem o Panorama CBN e hoje a gente vai conversar com a pedagoga Andresa Pereira. A gente vai falar justamente sobre os cuidados que os pais precisam ter com os filhos na internet, nas redes sociais, enfim. O Panorama começa às 2h, na rádio que toca notícia. Bom, a gente vai seguindo com o AB1, está chegando a hora de acertar as contas com a Receita Federal. O prazo de entrega da declaração começa na próxima segunda-feira, dia 17. As novas regras foram anunciadas ontem. Joel Almeida está chegando ao vivo para falar sobre isso. Boa tarde, Joel. Mudou muita coisa em relação à declaração do ano passado, por exemplo? Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde para você que está conosco aqui no AB1. Não mudou muita coisa, mas tem algumas mudanças. Por isso, esse contribuinte ele deve ficar muito atento. Ao meu lado, o delegado da Receita Federal, o Rafael Casimiro, que vai explicar para a gente, dentre essas mudanças, Rafael, tem uma mudança específica para quem gosta de enviar essa declaração pelo celular, por esses meios digitais, né, dispositivos móveis. Essa pessoa ela deve ficar atenta por quê? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde a quem está nos assistindo. A principal mudança é que aquele aplicativo que existia, Meu Imposto de Renda, ele foi descontinuado, mas o contribuinte pode permanecer fazendo a declaração pelo celular, porque no site da Receita Federal, que você pode acessar pelo celular, ou através do aplicativo Receita Federal, ele manda para a página do Imposto de Renda da declaração e você consegue fazer a declaração online. Agora, lembrando que o prazo para você começar a fazer a declaração online, que será permitido, será somente a partir do dia 1º de abril. Enquanto quem quiser fazer no computador, utilizando o programa gerador de documentos, né, o PGD 2025, ele já pode baixar o programa a partir de hoje para ser preenchido a declaração com antecedência e poder ser enviado a partir do dia já 17 desse mês. Quais as outras mudanças que tiveram para este ano? A principal mudança
é a atualização do valor da obrigatoriedade da declaração. Então, a gente sabe que o salário mínimo vem aumentando todos os anos e, por isso, a faixa inicial de isenção também tem que aumentar. Então, quem ganhou, quem recebeu de rendimentos tributáveis acima de 2 salários mínimos do ano passado, o que dá um valor anual de R$ 33.888, então quem recebeu esse valor anual acima desse valor, ele fica obrigado a apresentar a declaração. Os demais valores, eles não tiveram mudança. Quais são as outras pessoas que precisam enviar essa declaração? Então, as pessoas físicas que tiveram a receita bruta na atividade rural acima de R$ 169.440, quem teve recebimento de rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, ou as pessoas que tinham a posse de propriedade, bens e direitos acima de R$ 800 mil. Esses, no caso geral, são esses casos. Essa declaração ela pode ser enviada a partir de segunda-feira até o dia 30 de maio. Mas o senhor falou aí que tem um prazo específico em abril para outras pessoas. O que qual é esse prazo e quem é que tem que enviar essa declaração a partir de abril? Quem quiser utilizar a declaração pré-preenchida ou quem quiser utilizar o serviço Meu Imposto de Renda, fazer a declaração pelo site da Receita, que eu acredito que é mais fácil, ele pode fazer essa declaração pré-preenchida a partir do dia 1º de abril, porque os dados que fazem a declaração pré-preenchida ainda não estão prontos no dia 17 de março. É importante também a pessoa saber que está dentro desses requisitos, não enviar a declaração nesse período, nesse prazo. O que é que pode acontecer? São duas coisas que acontecem. Quem envia fora do prazo, ele fica sujeito à multa, cujo valor é R$ 165,44, mas também pode chegar até um percentual maior, de acordo com a renda que não foi declarada. Mas a pessoa também que é obrigada a declarar e não declara, o CPF dela fica numa situação pendente de regularização. Então gera uma série de transtornos. Até movimentar a conta bancária fica mais difícil com o CPF nessa situação. Muito obrigado pelas informações, Rafael Casimiro, delegado da Receita Federal, que passou essas informações super importantes para o contribuinte que tem esse prazo a partir de segunda-feira já para enviar a declaração do imposto de renda. Só reforçando que a partir de hoje as pessoas podem fazer o download do programa já para se antecipar. Almir, eu volto contigo. Joel, muito obrigado pelas informações com essas orientações e um bom trabalho para você. E olha, pessoal, a Polícia Federal descobriu um esquema de fraude contra a Previdência Social por conta do suposto envolvimento de um servidor do INSS que trabalha em Garanhuns. Ele teria liberado empréstimos consignados de forma ilegal, provocando um prejuízo milionário. Leonardo Costa está chegando ao vivo com a gente e tem as informações. Uma boa tarde para você, Leonardo. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no AB1. Bom, essa operação foi realizada na manhã de hoje pela Polícia Federal em Caruaru. A Operação Unblock desarticulou o esquema de fraudes previdenciários praticados com a participação de um dos funcionários do INSS aqui de Garanhuns. O mandado de prisão foi cumprido na casa dele, mas sendo apreendidos aí alguns materiais, como computador e uma arma. As investigações mostram também que os benefícios eram desbloqueados para a contratação de empréstimos. O servidor teria desbloqueado cerca de 70 mil benefícios e liberado em empréstimos consignados de forma ilegal 945 milhões de reais. O chefe da comunicação da Polícia Federal, Giovanni Santoro, falou sobre essa operação. Vamos acompanhar. Mandado de busca e apreensão na cidade de Garanhuns, que culminou na apreensão de um notebook e um smartphone, além de uma pistola calibre 9mm, que ensejará a instalação de um novo inquérito policial para a apuração do crime de posse legal de arma de fogo de calibre restrito. A Justiça Federal também determinou afastamento cautelar do servidor público de suas atribuições. As investigações demonstraram que a fraude ela consistia na realização indevida de desbloqueios de benefícios para a contratação de empréstimo sem a devida solicitação do titular. Em um dos casos analisados, o servidor manipulou um benefício de titular incapaz, excluindo o seu representante legal para permitir o desbloqueio e averbação do consignado. Levantamentos realizados mostraram que o servidor estaria atuando desde o ano de 2022 e teria efetivado o desbloqueio de cerca de 70 mil benefícios distribuídos nas 27 unidades da federação. O valor em empréstimo consignado liberados com a atuação do servidor no desbloqueio dos benefícios é estimado em quase 945 milhões, que podem ter sido emitidos com ou sem o conhecimento do beneficiário.
O nome da Operação Bloque faz alusão ao ato indevido de desbloqueio dos benefícios para empréstimos efetuado pelo servidor do INSS. A análise do material apreendido nessa fase da investigação possibilitará à Polícia Federal confirmar os elementos de prova já colhidos no curso das investigações e também para apontar a autoria, além de auxiliar na identificação de outros envolvidos nas fraudes sob apuração. Vale pontuar que o servidor investigado não foi preso, apenas os materiais foram apreendidos, como a gente falou aí, um computador e uma arma. A Polícia Federal segue investigando esse caso e ainda de acordo com a PF, os crimes investigados são de inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção, cujas penas somadas podem passar de 24 anos de reclusão. Almir, daqui a pouco eu volto com outras informações. Leonardo, muito obrigado por essas informações ao vivo aqui no AB1 e até já. Agora vamos para o Momento WhatsApp. A Nívia Maria mandou um vídeo reclamando dos problemas de um esgoto no residencial Luiz Bezerra Torres. A gente vai dar uma olhada agora. Aqui é a situação dos esgotos aqui no residencial Luiz Bezerra Torres, trazendo Itapuru para a porta dos outros. Esse é os esgotos, já ligou não sei quantas vezes para a Compesa, tem protocolo das ligações todinha e nada até agora. Essas caixas de esgoto estão tudo cheias pela tampa. Aqui, ó. Quadra 6, bloco 7 e 8, sendo mais prejudicado o bloco 8, que é mais baixo. Tá vendo aí que situação, hein, dona Nívia? Mas olha, a gente entrou em contato com a Compesa, viu? Eles disseram que até amanhã uma equipe vai até esse local para resolver esse problema aí. Então, dona Nívia, vamos aguardar esse conserto. Se o pessoal passar por aí e consertar, por favor, faça um vídeo pra gente mostrar o problema resolvido. Se não aparecer ninguém, também reforce com outro vídeo que é para a gente voltar a cobrar aqui no Momento WhatsApp. Não dá para continuar nessa situação, mas de jeito nenhum, não é? O seu vídeo também pode aparecer por aqui, é só mandar para o nosso WhatsApp 99198-8212. E agora, pessoal, a gente muda de assunto, tem reportagem especial sobre maternidade. E o assunto de hoje é o enxoval do bebê. Toda mamãe fica ansiosa para ver o bebê usando tudo aquilo que foi preparado com tanta antecedência e com tanto carinho para ele. Então vamos ver. Uma das fases da gestação é a montagem do enxoval. Para algumas mães, uma das mais desejadas, pois vem cheia de expectativa e ansiedade. É muita coisa para preparar, escolher roupinhas, sapatinhos, montar o quarto, pensar em decoração, comprar itens de higiene pessoal. É uma lista enorme que parece não ter fim. Em cada item do bebê que é comprado ou preparado, é comum gerar na mamãe emoções como ansiedade, euforia e alegria. Em cada pecinha já é possível imaginar o bebezinho usando o que foi feito para ele com tanto carinho. Comigo foi assim. Eu amava preparar e montar as coisinhas da minha filha. Lavar as roupinhas, passar ferro, guardar cada uma, ir às lojas. Em cada fase eu só ficava imaginando a vinda de Dulce Maria. E quando o quarto ficou pronto, a emoção tomou conta. Quem está vivendo tudo isso agora é Bruna. Ela está grávida de Maria Alice. Escolher o enxoval da pequena tem sido emocionante. Eu tenho já alguma coisa em mente já, mas eu vim pesquisar pessoalmente para me ver, para ter uma noção. Eu estou muito feliz, era um sonho que eu tinha, muito esperado. E Deus me concedeu. Pouco tempo de casado, a gente não esperava, mas eu estou muito feliz, muito mesmo. E principalmente ser uma menina, era o meu sonho. Eu não dizia nada a ninguém, ficava caladinha, mas era o meu sonho ter uma menina e Deus, graças a Deus, me concedeu. Essa loja de artigos de bebê costuma atender em média de 150 a 200 grávidas por mês. São diversas opções, desde roupas até móveis. A loja também oferece o atendimento virtual para aquelas mamães que não podem sair de casa. É um momento único na vida delas. Então, a gente sempre recebe com muita alegria, elas também chegam com muito entusiasmo para fazer a lista de enxoval, fazer todo o enxoval delas aqui. Tem algumas mães que já vêm com a lista de enxoval pronta, fazem pesquisa, e tem algumas outras que não. Então, a gente montou, sim, uma lista de enxoval, né? Que ela tem quantidades, tem a variedade que a mãe precisa para montar o enxoval, e isso facilita muito para as mães que não têm a lista pronta. Outra mãezinha que está se preparando é a Júlia.
Ela está no último trimestre da gestação e correndo para deixar tudo pronto. Olha, é muita coisa, eu nem sabia que era tanta coisa que precisava, mas a gente tem escolhido tudo com cuidado, assim, né, pensando com carinho nela, tentando manter também um ambiente gostoso, né, o quartinho dela ali para a chegada dela, então é bem especial, a gente tem comprado tudo devagarzinho, tentando dar prioridade ao que é realmente essencial para receber ela. E o mais importante, a gente acredita que é o amor, né? O carinho que a gente já tem, que a gente sente por ela e essa espera muito gostosa. Para Júlia, apesar da correria, esse momento tem sido de muita alegria e emoção. A ansiedade começa a bater, a gente vê as roupinhas, aí a gente já começa a imaginar ali, ela vestida. As coisinhas tão pequenininhas, meu Deus do céu, meu Deus, um serzinho tão pequeno, tão indefeso, né? Que a gente vai estar ali cuidando e amando, e está sendo muito gostoso essa fase. Na próxima quinta-feira a gente volta a falar sobre maternidade aqui no AB1. A gente vai para o intervalo agora, e daqui a pouquinho você vai ver que saiu a programação do FIG, o Festival de Inverno de Garanhuns, mais de 40 atrações, e a gente vai trazer todos os detalhes para você. E ainda tem o AB Saúde, e nós vamos falar sobre doenças renais. Então a gente volta já, 12h, 18 minutos. AB1 de volta para você, 12h, 20 minutos, e a espera acabou, pessoal. A Prefeitura de Garanhuns divulgou a programação oficial da Praça Mestre Dominguinhos para o Festival de Inverno desse ano. Grandes atrações prometem agitar o público, e quem acompanhou o lançamento foi o Leonardo Costa, que está chegando aí, está voltando ao vivo com todos esses detalhes. Hein, Leonardo? Elmi, de fato a espera acabou, o público conheceu mais 32 nomes nacionais que vão se apresentar na Praça Mestre Dominguinhos, lembrando que é o principal polo do Festival de Inverno. Por que 32 a mais? Porque 8 já tinham sido divulgados pela Prefeitura desde o aniversário da cidade lá em fevereiro. Os nomes foram recebidos com muita alegria, muita animação e chegaram aí 120 dias antes do início do Festival de Inverno. Vamos acompanhar a matéria. Foi no Teatro do Sesc Garanhuns que a Prefeitura anunciou mais 32 artistas nacionais que vão se apresentar no palco principal do Festival de Inverno 2025, completando a lista de 40 atrações. Como o FIG é um festival multicultural, a mistura de ritmos segue sendo um dos destaques. Nomes como Xamã, Mari Fernandes, Tairone, Jorge Versilo, Ana Carolina e Isa se juntam aos 8 artistas já divulgados desde o aniversário da cidade, incluindo Alceu Valença, Hungria e Dilcinho. Serão 23 polos espalhados neste que é o maior evento multicultural da América Latina. Então, momento de celebrar para Garanhuns, para o Estado, para a gente poder vivenciar esse momento com essa liberdade que a gente teve de construir uma grade grandiosa. O evento reuniu imprensa, fazedores de cultura e o público em geral que lotaram o espaço. A expectativa pelos nomes nacionais do festival era grande e a divulgação foi acompanhada de muita música e celebração. São 35 anos de história e nesta edição o FIG vai trazer mais de 50 shows, reunindo grandes nomes da música nacional, além de artistas regionais e locais. A festa acontece de 10 a 27 de julho e promete movimentar a cidade. Além dos shows na Praça Mestre Dominguinhos, outras atrações culturais estarão distribuídas por diferentes polos, garantindo uma programação diversificada para todos os gostos. Nós temos a noite sertaneja, a noite do forró, a noite do brega, a noite da MPB, a noite da música pop, a noite das mulheres. Então nós temos música para todos os gostos. Sem contar que o festival ele é um festival multicultural, então nós temos também, ao mesmo tempo, atrações em toda a cidade. Com uma programação de peso, o Frio de Garanhuns vai dar lugar ao calor da música e da cultura. A cidade tem seu clima maravilhoso, um frio maravilhoso que todo mundo conhece, Garanhuns, a terra da garoa, mas aqui você se sente muito aquecido por o público que está aqui presente, não só da cidade, mas também o público que vem prestigiar.
A gente sabe que todo mundo quer conhecer, quer saber esses nomes nacionais que estarão por aqui, né? Do dia 10 de julho ao dia 27 de julho. Esses nomes estão no nosso portal G1. Então, eu volto ao estúdio. E a gente abre o consultório agora para o AB Saúde. Vamos falar sobre doenças renais. Priscila Martins está chegando com o nosso consultório de hoje. Uma boa tarde para você, Priscila. Oi, Elmi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Bem-vindos, o consultório está aberto, é dia de AB Saúde, momento de a gente falar então sobre prevenção, sobre qualidade de vida, e hoje nós vamos focar então no rim. Inclusive hoje, Dia Mundial do Rim. Muitas pessoas, gente, tem muitas doenças que afetam, né, os rins. E tem muita gente que relaciona apenas a questão de pedras nos rins, mas tem várias doenças que acabam afetando os rins. A gente vai agora ver uma reportagem falando então de pessoas que tiveram problemas nos rins e você vai conferir agora. As doenças crônicas renais são um termo utilizado para designar alterações heterogêneas que afetam tanto a estrutura quanto a função renal, com múltiplas causas e fatores de risco. São doenças de curso prolongado que podem parecer benignas, mas que muitas vezes tornam-se grave e que, na maior parte do tempo, tem evolução assintomática. Quem foi diagnosticado sabe que o fato de ser assintomática acaba sendo muito prejudicial, porque em muitos casos a descoberta pode ser tardia. É o caso de Paulo, que só foi descobrir a doença quando estava em um outro procedimento médico. Fui diagnosticado com hemodiálise, né? Fui fazer hemodiálise, a minha pressão muito alta. A minha pressão, quando eu estava, de vez em quando eu ficava 18, 19 e não sentia nada. Aí eu cheguei de viagem, aí eu tive um edema pulmonar. Aí fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, aí disseram que meus 2 rins estavam paralisados. Aí eu comecei, no dia 18 de fevereiro de 2019, fazer hemodiálise. Os rins são órgãos vitais de extrema importância. Eles são responsáveis por filtrarem o sangue, extraindo dele as toxinas e resíduos que o corpo precisa. E entre as principais doenças que acometem os rins estão cálculo renal, doença policística renal, cisto renal, hidronefrose e insuficiência renal. Entre os fatores de risco, destaque para as pessoas com diabetes, hipertensos, portadores de obesidade, histórico de doença no aparelho circulatório, pessoas com histórico de doença renal na família e tabagismo. Além do que, os profissionais médicos orientam que o uso crônico de qualquer tipo de medicação deve ser realizado com orientação médica e deve-se ter cuidado específico com o efeito nefrotóxico, ou seja, medicamentos que atingem diretamente a saúde dos rins. É importante ficar alerta, manter os exames de rotina e ficar de olho nos sintomas que podem aparecer, como o aumento do volume e alteração na cor da urina, a fadiga, dificuldade de concentração, diminuição do apetite, sangue e espuma na urina, incômodo ao urinar, inchaço nos olhos, tornozelos e pés, anemia, fraqueza, enjoos e vômitos, alteração na pressão arterial, além de dores lombar. Esse último sinal fez parte da rotina de seu José João, que descobriu o problema há cerca de 4 anos. Eu senti uma dor aqui, até uma dor de espinhaço que era para estourar tudo isso. Eu dirigindo, era que eu ficava assim, estatalado, sem poder ficar apoiado direito, né? Mas muita coisa. Depois foi dando umas crises, aí fui parar nos hospitais e... Nessas crises o senhor sentia, além da dor, mais alguma coisa? Não, só a dor nos pinhais mesmo, só mesmo. E aí quando chegou no médico? Aí acusou, né, o rim. O tratamento para a doença, para os casos mais leves, consiste em dieta adequada e medicamentos. E para aqueles que atingem o estágio final da doença renal, o tratamento é feito por meio de hemodiálise de longo prazo, realizada 3 vezes por semana. É o caso de seu José, que realiza o tratamento e explica que um dos grandes problemas foi a adaptação à rotina do tratamento. Rapaz, eu sentia assim muitas tonturas, sabe? Mas o doutor... ele controlou os medicamentos, aí foi que tá controlando mais, mas nas diárias que faz, tem hora que a pressão arreia, o cabo fica bem acabado, não sei o que. O negócio é sério. Nos casos mais graves, a solução é o transplante de rins. Este é o caso de Paulo, que precisou fazer um transplante há alguns anos e, após um período, devido a uma bactéria hospitalar,
está na fila de transplante novamente. Fiz 2 anos a hemodiálise e fiz o transplante no dia 10 de fevereiro de 2021. No dia 10 de fevereiro, aí passei 2 anos transplantado. Aí aconteceu um imprevisto que a minha esposa adoeceu de câncer, fiquei com ela no hospital e peguei uma bactéria dentro do hospital. Aí dessa bactéria, a minha esposa faleceu de câncer e ficou generalizada e eu voltei para a hemodiálise. Aí eu faço lá na hemodiálise, lá no Mestre Vitalino. Na segunda, na quarta e na sexta. São 4 horas. Todos esses dias que eu faço hemodiálise e estou na lista do transplante para realizar outro transplante. Quem é diagnosticado com a doença sabe o quanto é prejudicial, lamenta não ter se cuidado antes e diz ser um martírio, ter a vontade e não poder beber uma certa quantidade de água. Hoje eu não posso, para tomar água mesmo, 2 dedos d'água, para tomar mais não. Se tomar muita água mesmo, tomar água, refrigerante, suco, essas coisas, quando chega lá no outro dia para fazer diálise, o peso está lá em cima, aí onde o cabo se acaba é nisso. Olha aí, né, gente, a importância de beber água. É preciso mesmo beber água, porque pode haver um dia que a gente vai ter que dosar. Você viu aí, né, a gente conversando com esse senhor, dizendo que então ele só pode beber 2 dedinhos de água. Imagine aí uma situação dessa. Então, a gente não pode deixar chegar nessa situação. Também foi dito aí na reportagem sobre dor, mas a dor não é o principal sinal. Né? Você viu aí também na reportagem que são várias doenças silenciosas, né, que atingem os rins. Então você precisa estar em dia com os exames de sangue, que inclusive está acontecendo aqui hoje gratuitamente no Hospital de Santa Efigênia, por ser o Dia Mundial do Rim. Você pode fazer o exame de creatinina para ver se tem alguma alteração e aí sim, tendo alguma alteração, é um sinal de que você precisa estar em alerta, precisa de cuidados e precisa fazer tratamento. A gente está aqui, então, com o nefrologista Ricardo Maranhão. Bem-vindo ao AB Saúde. Obrigado. Muito obrigada, viu, por estar disponível aqui para nós, para os nossos telespectadores, responder as perguntas. Antes de trazer as perguntas dos nossos telespectadores, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente até estava conversando aqui anteriormente. As pessoas relacionam muito o rim com dor, com pedra, mas é muito além disso, né? Exato. Na verdade, esse Dia Mundial do Rim, que acontece sempre no dia 13 de março, o objetivo principal é lembrar as pessoas que o rim ele sofre por diversos outros motivos. A pedra talvez seja um motivo que as pessoas mais se lembrem porque dói muito, é um negócio incômodo, é um negócio que marca as pessoas. Só que a grande maioria das doenças renais, elas são silenciosas. Então, a gente viu até nessa matéria, o personagem que estava falando o paciente, ele falou justamente que ele só foi descobrir que tinha um problema renal na hora que tinha que fazer hemodiálise. E fazer hemodiálise é o último do caminho da doença renal crônica. Então, se você cuida da doença renal crônica da forma correta antes, a chance de você fazer diálise, ela diminui bastante, né? E o que seria cuidar da doença renal? A priori, as 2 grandes doenças que eu acho que vale a pena a gente mencionar, porque são as doenças que todo o brasileiro tem ao longo da vida, diabetes e pressão, que são doenças também extremamente comuns, fáceis de tratar quando a gente faz o acompanhamento certinho com a medicação certa, são as doenças que levam a grande maioria das doenças renais. Ou seja, 90% das pessoas que fazem hemodiálise ou tem diabetes, ou tem pressão, ou tem as 2. Então, é extremamente importante a gente cuidar dessas doenças, tomar bastante líquido e, claro, se tiver pedra no rim, é um fator de risco, a gente tem que tratar também. Mas se lembrar que tem coisas que não dão sintomas e podem ser o rim estar alterado. E aí, nesse motivo, a Sociedade Brasileira de Nefrologia criou essa campanha, que é a campanha do rim de dosar creatinina. A creatinina é uma molécula que ela fica dentro do nosso organismo e quando o rim da gente está funcionando normalmente, ele consegue eliminar o excesso da creatinina. Então, isso é o normal. O que acontece? Quando o rim da gente para de funcionar de forma correta, ele elimina menos. Então, quando a gente vai dosar esse exame de sangue, a gente vê uma quantidade de creatinina maior do que o normal. Então, o aumento da creatinina significa que o rim da gente está trabalhando menos. E é um exame extremamente fácil, um exame de sangue barato, um exame que hoje a gente consegue fazer por 10, 15 reais, não é nada do outro mundo, e um exame com resultado fácil. Então, em 2, 3 dias você já tem esse resultado, e qualquer médico, mesmo não nefrologista, ele é capaz de pedir esse exame e identificar essa alteração. Claro, tendo alteração, o ideal é procurar um nefrologista.
Mas é uma forma muito simples de você saber se o seu rim tem ou não uma alteração da função renal. Maravilha essas informações. Inclusive, a gente já poderia até encerrar agora com essas informações. Dosando a creatinina, a glicose, hipertensão, você já vai estar aí com uma prevenção ou tratamento adequado. Mas é claro que vamos dar a oportunidade, então, às perguntas dos nossos telespectadores. A primeira de Douglas Rosseno, vai aparecer aí na sua tela, aqui de Caruaru. Ele pergunta: cisto simples nos rins, pode-se consumir a creatina? Então, o cisto renal, na grande maioria das vezes, são pequenos, né? Até 2,3, 2,5 centímetros. Esses cistos simples, geralmente, não vai dar alteração na função renal. É literalmente como se fosse uma manchinha que vai ter no seu rim, sem nenhuma alteração. Qual é o grande detalhe que a gente tem que ter cuidado com os cistos? Esses cistos, eles podem crescer, e aí, dependendo do tamanho que ele crescer, ele pode consumir a área do rim que deveria estar trabalhando para limpar o rim. Então, se ele crescer no ponto de consumir esse pedaço de trabalho do rim, ele pode diminuir sim a função renal e aumentar a creatinina. E outra coisa importante no cisto tem que ver, de acordo com o tamanho e a forma dele, se ele não pode ser um tumor. Então, a gente sempre tem que excluir que esse cisto simples não pode virar um tumor mais para frente. Ângela, da Vila Serrote dos Bois, aqui de Caruaru, pergunta: por que estou sentindo como se o meu sangue pinicasse nos braços e na cabeça? Veja, é uma pergunta bem inespecífica, né? Eu vou falar do ponto de vista renal. O paciente que tem problema renal, ele pode sentir um pinicado, uma coceira no corpo todo? Pode sim, tá certo? A doença renal, ela tem sintomas inespecíficos e esses sintomas, é importante lembrar, eles só aparecem no final da doença. Então, é muito difícil uma pessoa que está com a doença renal, mas no começo, saber que tem alguma alteração por causa de sintomas. Então, a creatina é importante ser dosada justamente por isso. Na parte final da doença renal crônica, quando você já está com 10% da função renal, é normal você ter outros sintomas, e esses sintomas são inespecíficos. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês entenderem. O primeiro seria uma fraqueza, a baixa vontade de fazer as coisas, a baixa vontade de se alimentar, a anorexia que a gente chama. Às vezes, a pessoa que soluça muito, soluços incoercíveis, a pessoa não para de soluçar. E um desses sintomas também pode ser a coceira, porque a doença renal, quando ela está mais avançada, a gente não consegue eliminar o fósforo de acordo com o normal. E essa retenção de fósforo na pele da gente pode sim levar a coceira. Doutor, a gente tem menos de 1 minuto, mas eu vou fazer a pergunta aqui de Elda Jaqueline, do São Bento do Una, que faz assim, ela pergunta assim: o fator hereditário pode influenciar na formação de cálculos renais? Na minha família tem bastante casos. Quais alimentos devem ser evitados? Pode sim, com certeza. A doença da litíase, ela é uma doença que acontece muito em casos de familiares. De forma geral, a litíase ela tem vários tipos de pedras. Tem pedra de cálcio, pedra de cistina. Isso vai variar um pouquinho a alimentação de acordo com cada um desses casos. Mas, de forma geral, quais são as indicações da parte alimentícia para os pacientes que têm pedra? Aumentar a ingesta hídrica, tomar pelo menos 2 litros de água por dia, para poder essa pedra ficar sendo sempre limpa. Evitar comer sal em excesso, doce em excesso e álcool. Essas são as principais coisas que você deve evitar para quando você tiver pedra na família. Doutor Ricardo, muito obrigada, viu, por essas informações, essas respostas. Gente, vamos se cuidar, se alimentar direitinho e beber água, fazer os exames também para ficar com a saúde em dia. Almir, terminamos por aqui. Eu volto com você no estúdio. Muito bem, muito obrigado pelo AB Saúde de hoje. Priscila, um bom trabalho para você. E agora a gente vai para o AB Esporte. Olha aí, ó. Mavian Barbosa está chegando e o Central apresentou o novo técnico. São os preparativos para a Série D do Campeonato Brasileiro. Não é isso, Mavi? Boa tarde para você. Oi, Almi, boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no AB1. Pois é, Almi, a gente acompanhou essa trajetória do Central no Campeonato Pernambucano, uma trajetória de muitos problemas. O Central foi rebaixado, né? A gente viu quanto foi difícil esse campeonato estadual. Agora a Patativa tem um desafio ainda maior, né? Que é a Série D do Campeonato Brasileiro. Acho que o Central tem o pior grupo possível na Série D, o grupo da morte, como a gente chama. E hoje o Central está apresentando o novo treinador, Leandro Senna, de 48 anos, que chega justamente para a Série D do Campeonato Brasileiro. Quem está por lá, no estádio Lacerdão, é o Gessé Acioli, que acompanhou essa apresentação do técnico da Patativa e vai falar um pouquinho de como é que foi essa chegada do novo comandante do Central. Gessé, meu amigo, seja muito bem-vindo. Vamos concordar que o homem já chega com muita dor de cabeça para resolver aí no Lacerdão. Boa tarde.
Boa tarde para você, Mavian. Boa tarde, Almi, para o telespectador que está em casa. Pois é, estou aqui pisando no gramado do Lacerdão para contar essa novidade, né? Conversar agora com o homem, Leandro Senna, que chega para ser o treinador do Central nessa nova etapa de 2025 para o Central, que é a Série D, a grande oportunidade do Central dar a volta por cima nessa temporada que começou um pouco complicada. Professor, conte um pouquinho para a gente de o que motivou vir para cá para treinar o Central nessa Série D num grupo bem difícil. Boa tarde. Boa tarde, né? Realmente uma satisfação grande, né? Tá chegando aqui em Caruaru para defender as cores do Central, né? Uma equipe histórica, uma equipe de tradição, isso que me motiva, né? Essa tradição que o Central tem no futebol nordestino, no futebol pernambucano, né? Então a gente sabe das dificuldades que o clube vem atravessando nos últimos momentos, mas está aí uma oportunidade boa, o Campeonato Brasileiro da Série D, para que a gente traga o torcedor de volta e consiga aí os objetivos traçados pelo presidente e pela diretoria. Se serve como experiência para o torcedor do Central ficar mais tranquilo. O professor esteve recentemente em uma equipe nordestina, apesar de não ter trabalhado em Pernambuco ainda, mas treinou uma grande equipe do futebol nordestino, que é o América de Natal, inclusive nessa Série D, nessa mesma Série D, e acabando, né, conquistando o título com acesso. É uma experiência que vem na bagagem para ajudar o Central. Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem uma vasta experiência de futebol nordestino, né? Onde tivemos alguns títulos estaduais e o último título brasileiro do América, né, foi sobre o nosso comando. Então a gente chega com esse know-how, né, procurando passar, sobretudo, essa experiência que a gente tem nessa competição tão difícil, né, a mais difícil do futebol brasileiro, e que a gente possa conquistar aí as metas traçadas pela diretoria, né, pouco a pouco, retomando a confiança do nosso torcedor, que está um pouco magoado, um pouco chateado, mas a gente espera com muito trabalho, com muita dedicação, né, a diretoria fazendo a parte dela e nós da comissão técnica, juntamente com os atletas, possa dar alegrias aí ao torcedor centralino. Pois bem, a gente agradece aqui a participação do Leandro Senna, novo treinador do Central, deseja sucesso nessa nova empreitada, afinal de contas a torcida da gente vai ficar aqui para a Patativa conquistar esse êxito aí na competição do futebol brasileiro, que é a Série D, principal competição para o Central agora nesse segundo semestre, né, esse finzinho de primeiro semestre, segundo semestre, claro, se vier a classificação. Eu volto contigo, Mavian e Almi. Valeu, Gessé, muito obrigado. Almi, é um desafio grande, né, para o Leandro, porque apesar da experiência que ele teve como campeão da Série D, com a América, o Gessé já comentava, mas o Central vem de um rebaixamento, de uma mudança muito grande no elenco, né? Assim, alguns jogadores ficaram do Pernambucano, mas boa parte do elenco foi embora, né? Até porque o time foi muito mal no campeonato estadual, né? Você tem de um lado a reformulação do elenco, um novo treinador, a desconfiança da torcida que é muito grande e justificável, né? Pela campanha que o time fez. E além disso, uma Série D que já é muito difícil para o Central ainda mais, né? Porque o Central tem no grupo Santa Cruz, agora uma SAF, com investimento maior, o América de Natal, que também é uma SAF, tem o Ferroviário, que bate e volta na Série C direto, tem Souza e 13, que recentemente conquistaram o Campeonato Paraibano. Então, a promessa é de um grupo muito forte do Central na Série D. Para isso, o time vai precisar gastar mais, tá? Vai precisar investir mais e, com certeza, montar um time muito mais forte do que montou no campeonato estadual para tentar fazer uma boa Série D, meu amigo. É isso, por isso que a gente vai seguir acompanhando todas essas movimentações em relação a esse período fundamental que é a montagem do elenco para poder participar da Série D com qualidade, para a gente ver o torcedor mais feliz, inclusive, ainda nesse ano de 2025. Muito obrigado pelas informações, Gilmave. Eu que agradeço a cobertura completa do nosso futebol no GE Caruaru e região. Um aviso rapidinho, tá? Os ingressos para o jogo do Maguari no próximo final de semana, os preços estão lá no GE Caruaru e região. Amanhã a gente fala mais sobre isso, tá? Cheiro, até mais. Valeu, Mave. Cheiro para você. E amanhã, pessoal, tem a abertura da nova temporada do AB1 nas escolas. A gente vai visitar a escola Professor José Bione de Araújo. Eu vou para lá e vai ser um prazer encontrar aquela galera. Dá só uma olhada no que a gente está preparando. No AB1 nas escolas desta sexta-feira, levaremos você a um passeio pela escola Professor José Bione de Araújo, no bairro do Salgado, em Caruaru. A escola tem cerca de 900 estudantes e foi fundada em 1995. Você vai conhecer a estrutura, a rotina dos estudantes e quem faz essa instituição de ensino tão importante caminhar. É nesta sexta-feira, AB1 nas escolas. Não perca!
É isso, amanhã a gente tem esse encontro marcado por lá. Depois do intervalo tem mais uma estreia aqui no AB1, é o TBT 60 anos da Globo, que vai relembrar os fatos da nossa região que foram destaque nacional na TV Globo. Por exemplo, hoje a gente vai mostrar esse caso da atendente de uma farmácia que ficou refém de um assaltante em Garanhuns. Agora 12h, 43 minutos. A gente volta já. Então, o seu AB1 está de volta, 12h, 45 minutos. Bora voltar ao vivo para a redação. Everton Freitas está chegando com outros destaques do G1 e vai ter fenômeno no céu. Não é isso, Everton? Exatamente, Almir. É o primeiro eclipse lunar desse ano de 2025 que poderá ser visto a olho nu na noite de hoje. A partir de meia-noite vai acontecer esse eclipse lunar e as pessoas vão poder observar de todo o país. No G1 a gente traz alguns pontos estratégicos específicos aqui da nossa região para que a população possa acompanhar, não somente aqui na cidade, mas também em outras cidades do Agreste e também do sertão pernambucano. Aqui em Caruaru, por exemplo, o melhor ponto de observação é o Monte Bom Jesus. No município de Garanhuns, o Alto do Magano. Lá em Pesqueira, o Mirante do Santuário da Graça. Em Serra Talhada, no sertão do estado, o campus da UPE. E no município de Arco Verde, também no sertão pernambucano, no Cruzeiro Novo. Vale lembrar, inclusive, que a cidade de Arco Verde tem um dos melhores céus para observação de todo o país. Esse fenômeno começa a aparecer no céu, a lua começa a mudar de cor por volta da meia-noite, mas o ápice é por volta das 3h30 da madrugada. Fica então aí o convite, Almir, para que os telespectadores do AB1 também possam acompanhar esse fenômeno natural. Lá no G1, inclusive, tem o calendário astronômico desse ano de 2025. Esse é o primeiro evento, mas haverá outros eventos também. Inclusive, a nossa equipe de reportagem do Franklin, Portugal, vai lá para a cidade de Arco Verde e amanhã a gente vai trazer todos os detalhes desse evento aqui no AB1. É isso, contemplar a lua é sempre bom demais, né? Faz bem à alma da gente. E olha, Everton, ainda há pouco o Leonardo Costa trouxe lá de Garanhuns os destaques, as informações sobre as atrações do FIG desse ano. E sobre o São João aqui de Caruaru, tem informações no G1? Tem sim, Almir. A gente continua acompanhando todos os detalhes, tudo que é divulgado com relação ao São João 2025. Ontem a prefeitura aqui da cidade divulgou a primeira atração que vai se apresentar durante os festejos juninos da capital do forró. É a banda Seu Desejo. Essa banda tem diversos sucessos que estão viralizando por meio das redes sociais. Um deles é a música Beijo, Blues e Poesia, que tem mais de 12 milhões de visualizações em um canal no YouTube. E eles vão se apresentar durante os festejos juninos. A prefeitura não disse qual que é o polo que a banda vai se apresentar, se é no Pátio do Forró ou se é nos demais polos localizados, descentralizados no centro da cidade. Lá no G1 a gente tem uma página especial com tudo o que o pessoal precisa saber sobre o São João e vale lembrar que na próxima quarta, dia 19, às 10 horas da manhã, a Prefeitura vai lançar a programação oficial. Daqui para lá a gente continua então nessa expectativa, Almir. Tá certo, Everton. Muito obrigado pelos destaques de hoje. Bom trabalho para você e até amanhã. Até amanhã. Valeu, Everton. Agora 12h, 48 minutos. Olha só, a TV Globo tem uma data importante para comemorar. No dia 26 de abril, o canal completa 60 anos no ar. E nessas 6 décadas, a TV Asa Branca também fez parte dessa história por meio de várias reportagens. Por isso, a partir de hoje, você vai começar a acompanhar junto com a gente o TBT 60 anos da Globo. Na primeira reportagem, vamos relembrar uma notícia marcante que chamou a atenção de todo o país, o caso de uma mulher que foi tomada como refém dentro da farmácia onde ela trabalhava. Isso aconteceu em março de 2011. E tantos anos depois, como está a vítima daquele crime, hein? É o que a gente vai ver agora. Agora é bom avisar que a imagem que a gente vai mostrar agora é muito forte. Uma mulher passou mais de 2 horas em poder de um bandido em Pernambuco. Num determinado momento, o bandido colocou a vítima de joelhos e fez um movimento como se fosse feri-la. Um policial atirou. O homem morreu na hora. A refém, em estado de choque, não se feriu. Foi medicada e já está em casa. Era um dia comum, uma terça-feira, 15 de março de 2011.
As cenas do crime são fortes. A atendente de farmácia, Edivânia Galdino da Silva, de 37 anos, ficou sob a mira de uma faca. 14 anos depois, reencontramos Edivânia. Ela relembrou com detalhes como tudo aconteceu. Um dia que, por acaso, nem estava em sua escala de trabalho. E um colega meu de trabalho pediu para trocar o horário, porque eu trabalhava de dia. Pediu para trocar o horário, eu disse, troco. Aí cheguei na farmácia de 3h50 da tarde. E daí eu ia sair de 8 horas, 8h30. Quando foi chegando mais ou menos nesse horário, estava o subgerente e o caixa lá no caixa, fazendo alguma coisa, e eu estava atendendo, mas não tinha mais ninguém na farmácia. Aí de repente chega esse rapaz. A princípio eu não conhecia ele. Aí ele começou a apontar. Aí eu falei, é fralda. Aí ele só apontava, entendeu? Aí eu saí, arruliei e fui por trás dele. Chegou nas fraldas, é geriátrica. Aí ele só fazia gestos. Eu disse, é infantil. Quando eu falei é infantil, eu passei pela frente dele. Quando eu passei pela frente dele, ele me abordou. Aí eu, sem saber o porquê, quando ele me abordou, que pegou por aqui, ele tirou a faca. Aí na hora eu percebi, quando eu vi a faca, eu disse, é um assalto. De princípio eu fiquei anestesiada, porque isso nunca aconteceu comigo. Aí ele tirou a faca e começou a me furar. Minha sorte é que a faca não tinha ponta. Matar agora, eu vou matar! Nas imagens, o tempo inteiro é Edivânia com os olhos fechados. Nessas horas que eu ficava com o olho fechado, que queria vir um desespero. Aí eu fechava os olhos e ali eu tentava rezar, mas era muito... Eu não sabia na hora que estava acontecendo. Nessa freezer, ele abriu a freezer e começou a bater minha cabeça na freezer. Depois pegou um capacete e também bateu na minha cabeça. Foi na hora que começou a chegar bastante gente, muitos policiais, e veio até um promotor. Aí, quando chegou o promotor, começaram as negociações. Perguntaram se ele queria dinheiro. Fizeram várias coisas para que ele me soltasse. Quando eu cheguei lá, a área já estava isolada, haviam muitas pessoas e a Polícia Militar já tinha iniciado a negociação, o processo de negociação. Então, eu havia participado de outros gerenciamentos de crise e me somei ao oficial que estava fazendo essa negociação e nós tentamos, usando as técnicas que são apropriadas, não é? Desmotivar o rapaz na ação que ele fazia, né? Isso foi feito, né? A gente queria criar um ambiente que desse a ele segurança e conforto no desfecho, né? Mas infelizmente ele estava drogado e isso tornou muito difícil o diálogo, a negociação. Foi oferecido a ele fuga, né, com um veículo. Não foi prometido dinheiro, né? Nós tentamos convencê-lo a se entregar, né, garantindo a integridade física dele, né, um julgamento justo, uma apresentação imediata a um juiz de direito, né, assistência de um advogado, né, para que ele pudesse, diante dessas propostas, né, ter a certeza de que as coisas não seriam desenvolvidas fora da legalidade, né? Na cabeça dela, em meio a tanta angústia e medo, uma dúvida surgia. E eu dizia, tanta gente aqui, uma multidão de gente. Eu pensava, né? Tanta gente aqui, uma multidão de gente, e Edinaldo não está aqui. Quem é ele? Meu marido. Aí eu ainda olhava, mas não estava. De repente eu vi o irmão dele passar.
Eu disse, então ele está por aqui. Por coincidência ou destino, Edinaldo é hoje gerente da farmácia onde o crime aconteceu. O casal tem um filho que também trabalha na área de farmácia. No dia que aconteceu tudo, eu estava em casa. Aí veio meu irmão, Edinaldo, tá acontecendo um assalto lá na farmácia. Aí eu fui mais ele lá, né? Quando eu cheguei lá, eu vi que era ela, né? Aí eu tentei ir falar com ela, encostar para ver o caso, né? Mas tinha um policial que disse, não, você não vai, porque é melhor você ficar distante para não ficar mais nervoso, que ela tá calma. Durante a ação estavam presentes 3 delegados e mais de 20 agentes, entre policiais militares, civis e bombeiros. A polícia aproveitou o momento em que o assaltante fez a vítima ajoelhar e atirou na cabeça dele. A multidão, que tentou se controlar o tempo todo para não atrapalhar as negociações, comemorou a ação da polícia. O comportamento dele era um comportamento de um drogado, e nessas situações a negociação fica muito difícil porque o raciocínio lógico dele não existe. Tínhamos que ter todo um cuidado para demonstrar a ele total segurança de que nós iríamos dar a ele as condições necessárias para que ele saísse bem da situação. Ele disse assim, agora você vai, se baixe, se ajoelhe, que agora vai ser seu fim. Disse, tudo isso aqui, ó, no meu ouvido. Agora vai ser seu fim. E eu não falava nada. Nada. Eu me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, eu vi, não sei se era um tiro, assim, bateu nele. Quando eu me ajoelhei, veio aquele sangue em cima de mim, todo um sangue quente. Aí eu com o olho fechado, eu disse, será que eu morri? Aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, aí veio 2 policiais. Um empurrou ele, porque ele ia cair por cima de mim com a faca. Aí empurrou ele e me puxou. Pronto. Quando ele me puxou, parece que eu voltei ao mundo de novo. De novo. Passados anos e depois do susto, o promotor contou de quem era o carro que ele tinha prometido ao bandido. O carro era da minha esposa, ela até brigou comigo. Ela disse, mas você devia ter oferecido o seu carro, né? Mas eu tinha ido para lá com o carro dela e era o veículo que estava disponível ali. Talvez se ele tivesse aceitado essa proposta, o resultado dessa ocorrência fosse outro. Se passaram 14 anos. A Edvânia de Melo hoje tem 50 anos. Os traumas ficaram para trás. Atualmente, a Edvânia continua trabalhando em uma drogaria. E o melhor, ela está estudando farmácia. Está no 5º período. A minha vida hoje está completamente diferente, melhor, entendeu? Estou estudando, estou fazendo faculdade de farmácia, estou no 5º período. E daqui para lá eu só quero que melhore, a cada dia melhore. E que esse passado fique um pouquinho para trás, para trás. Ô, Edvânia, como é bom lhe ver depois de tanto tempo e sorrindo, não é? É fato que uma notícia como essa é muito difícil, até de rever, como a gente fez agora. Eu lembro bem desse caso porque nesse tempo eu estava na apresentação do AB2. A gente tomou conhecimento aqui na redação e aí a nossa equipe foi até lá. Foram momentos de muita tensão, de muita apreensão, como a gente estava revendo aí. A vida da Edvânia estava por um fio o tempo inteiro. A gente nem consegue imaginar o tamanho do medo que ela sentiu, não é? Mas é importante saber que ela sobreviveu. Está aí uma lembrança difícil da gente rever, mas foi esse o nosso TBT dessa quinta-feira. E na próxima semana tem mais, hein? Aqui no TBT 60 anos da Globo a gente também vai falar sobre coisa boa. Por exemplo, vamos voltar a 2006, quando um adolescente aqui de Caruaru virou uma celebridade depois de ficar bem pertinho de um grande ídolo da música mundial. Foi durante um show da banda irlandesa U2 aqui no Brasil. Dá só uma olhada. A emoção de ver o ídolo cara a cara. O TBT de 60 anos da Globo desta semana vai relembrar a fama repentina que o caruaruense Victor Hugo Santos teve há 19 anos, quando subiu ao palco e cantou junto com o cantor Bono Vox, vocalista da banda irlandesa U2. É no AB1. E amanhã tem música por aqui com o Som e Sotaque. A gente vai conferir um bate-papo com os integrantes da banda Imaginar. Então, vamos ver um pouquinho.
Então, amanhã, isso mesmo, amanhã, som e sotaque, vai ser lindão. Grupo Imaginar, é com vocês, vai. Foi preciso perder pra aprender a valorizar a mina de fé, a mina de fé. Foi preciso entender. Amanhã, isso mesmo, som e sotaque. E o AB1 dessa quinta-feira termina agora. Uma boa tarde para você e amanhã a gente volta a se encontrar, se Deus quiser, no AB1 nas escolas, hein? Valeu, gente. Grande abraço e até lá.